faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Amém. E essa mesma palavra diz também, glória a Deus, que nós podemos pedir a Deus que aumente a nossa fé, que fortaleça a nossa fé. Isso quer dizer que nós estamos sim sujeitos àqueles momentos em que a nossa fé fraqueja, balança, mas a palavra de Deus diz que nós podemos pedir que o Senhor aumente a nossa fé, porque pela fé é que nós somos vencedores. Pela fé no Filho de Deus em Cristo Jesus é que nós somos mais que vencedores. Amém? Aleluia? Essa canção diz isso, essa canção fala disso. Então, se você acredita nessa verdade, declare isso ao Senhor, cante bem alto com toda a força do seu coração. Vamos celebrar nessa manhã e agradecer ao Senhor pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Aleluia. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor.
Aleluia. Aleluia. Essa música fala que tudo posso. Tudo posso. Nós sabemos que tudo podemos. Podemos conquistar grandes coisas. Podemos chegar aonde o Senhor permitir que cheguemos. Podemos vencer e ser vitoriosos colocando Jesus à frente. Mas podemos também suportar todas as coisas. Podemos de verdade vencer a dor, vencer o medo, vencer a saudade, vencer a desesperança. Nós tudo podemos em Cristo Jesus. Tudo. Que bom que você pôde vir aqui nessa manhã. Que bom que você resistiu, perseverou diante de tudo que nós passamos. Nosso Deus é bom demais, não é? Nosso Deus é bom o tempo todo. E eu queria que a gente cantasse essa canção com essa convicção. Esteja você muito alegre, porque conquistou muitas coisas. Esteja você muito triste, porque a jornada tem sido difícil. Em nome de Jesus, tudo você pode. Tudo você pode. Então eu queria te convidar mesmo a cantar essa canção, colocando seu coração diante do Senhor, se alegrando nesta manhã, rendendo a Ele toda a honra e toda a glória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos cantar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Aleluia. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor. Acredite. Realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia, Pai. Vamos declarar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz
cantar juntos? Tudo posso em Deus se fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia, você crê? Aleluia, tudo novo se fará. Amém. Pastor? Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos orar nesse momento. Gostaria que todos estivessem em pé. Quem puder, é claro. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos orar a Ti nesta manhã e Te agradecer, ó Pai, por mais esta manhã tão preciosa, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade, Senhor, em permitir que nós aqui estivéssemos para glorificarmos o Teu nome, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pelas Tuas promessas, pela Tua graça, Senhor, por todas as dádivas que nós temos recebido de Ti, Senhor. O Senhor sempre tem nos conduzido em vitória, o Senhor sempre tem nos ajudado e nos abençoado, Senhor. E nós queremos continuar Te louvando por isso, Senhor, porque em Cristo somos mais que vencedores. Ó Deus, e pela fé, conforme cantamos esta manhã, pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Sim, porque Cristo nos garante a vitória. Sim, Ele prometeu que estaria sempre conosco. Ele prometeu, Senhor, que as bênçãos acompanhariam aqueles que crescem, Senhor. E nesta manhã nós estamos aqui para Te louvar e para declarar a Tua palavra, Senhor, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que para Jesus nada é impossível. E por isso, Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, Senhor, e abençoa o nosso culto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem supremo és, soberano em glória. Nós caminhamos com Deus. Quando nós somos crianças, a gente já ouve falar de Deus, não é? Não existe uma pessoa que, talvez nos povos mais distantes ainda, que precisam ser alcançados, mas a gente sempre ouve falar de Deus. Mas que diferença faz conhecer a Deus? Conhecer o Deus da Bíblia, ter intimidade com Ele, estar com Ele caminhando, ter a certeza que Deus é fiel. E essa canção fala disso, que antes eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu Te conheço, de contigo andar. Amém? Enquanto nós cantamos, se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, entregue. Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor. Conto com teu amor, sendo
Só assim conheces meu coração, Senhor. Sabes sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo pois meu filho, venho de louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Aleluia. Queridos, podem tomar assento, por favor. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração. É uma manhã muito feliz, muito alegre, e nós estamos de fato felizes por estarmos aqui. Hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 2 de Josué, o nosso quarto sermão. Portanto, se você puder, abra sua Bíblia. Josué capítulo 2. Nós primeiramente leremos do verso 1 até o verso 11 e depois faremos algumas menções mais do texto. Todo mundo feliz nessa manhã? Amém? Louvado seja Deus, que bom. É bom ter uma igreja animada, uma igreja encorajada, né? Josué capítulo 2. Nós falaremos hoje sobre a fé corajosa de Raabe. Fé precisa ser corajosa, mas a fé também tem outras características que nós vamos estudar hoje e no domingo que vem também através da vida de Raabe. Então nós vamos ao texto, amados, que diz o seguinte: Então do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente aos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte mensagem, ou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondidos debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e também embaixo na terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, somente
duas mulheres são citadas em Hebreus capítulo 11, onde nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. E essas duas mulheres são, primeiro, Sara, esposa de Abraão, que aparece no verso 11. E em segundo lugar, temos Raabe, que era uma prostituta que aparece no verso 31. Sara, como se sabe, era uma mulher piedosa, era esposa do patriarca do povo hebreu, e foi ela que Deus usou para trazer Isaque ao mundo. Em contrapartida, Raabe era uma mulher gentia, que adorava deuses pagãos e que vendia o seu corpo por dinheiro. Humanamente falando, não havia nada em comum entre essas duas mulheres. Mas, do ponto de vista divino, Sara e Raabe vieram compartilhar a coisa mais importante da vida, que é a fé salvadora no Deus vivo e verdadeiro. Não apenas a Bíblia associa Raabe com Sara, mas Tiago também, no capítulo 2, versos 21 ao 26, ela também é associada com Abraão. Tiago usa ambos os exemplos, Abraão e Raabe, para ilustrar a seguinte verdade: a fé verdadeira, ou a verdadeira fé salvadora, sempre é provada através de boas obras. Nunca elas estão separadas. As obras não salvam, mas também a fé não age sozinha. Quando há fé, sempre há boas obras acompanhando. Não existe fé estéril. A fé é sempre acompanhada pelas boas obras. Nós sabemos, conforme eu disse, que as boas obras não salvam, mas a fé precisa ser acompanhada de boas obras. Não basta apenas dizer eu creio. Tiago deixa bem claro para nós que a nossa fé precisa produzir evidências. Mas, queridos, ainda existe mais para ser dito acerca desta mulher. A Bíblia associa Raabe com o próprio Jesus, o Messias. E, quem sabe você fique perguntando e dizendo, mas o que tem a ver uma mulher que vendia o seu corpo por dinheiro e o Messias? Queridos, tem tudo a ver. Jesus disse que os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes, é verdade. Então, tem tudo a ver. Então, quando você lê sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 1, você encontra lá no verso 5 o nome de quem? De Raabe. Lá ela aparece ao lado de Jacó. Lá ela aparece ao lado do maior rei de Israel, que foi o rei Davi, e entre outras pessoas ilustres da linhagem de Jesus. E tudo que nós podemos dizer é, que transformação de vida, não é? De uma mulher desprezível para uma mulher relevante. De uma prostituta pagã para uma ancestral do Messias. Conforme diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 20... onde o pecado abundou, o que aconteceu? Isso, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam como a Bíblia é fiel em nos retratar essas grandes verdades. Ainda mais, queridos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versos 27, 28 e 29 o seguinte, que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. E isso é estarrecedor, porque às vezes a gente pensa, olha, tal pessoa, ela é tão boa que merecia ser salva. E isso não é verdade. Não existe ninguém que
por tão bom que seja, mereça salvação. A salvação é um presente e Ele dá a todos os seres humanos que, pela fé, aceitarem Jesus como seu Salvador. Não importa se a pessoa é da linhagem real, se é de uma família rica ou se ela vem de uma família desestruturada. O que importa é que ela coloque a sua fé em Deus. Quantos podem dizer amém? É importante observar, amados, como pessoas problemáticas vieram a se tornar instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E qual é o fator que faz toda a diferença? Sem dúvidas, a fé. Essa é a questão mais importante na vida de uma pessoa. É verdade que o caráter é importante, é verdade que a honestidade é importante, é verdade que trabalhar duro é importante, mas tudo isso não salva. A única coisa que salva é a fé. Louvado seja Deus. Essa é a questão mais importante na vida de uma pessoa. Por quê? Frisamos dias atrás, Hebreus capítulo 11, verso 6, porque sem fé é quase possível agradar a Deus, não é? Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos, portanto, ver que tipo de fé tinha Raabe. Nós estudaremos duas características hoje e duas características domingo que vem. Então, versos 1 a 7 de Josué vai ficar claro para nós que Raabe tinha uma fé corajosa, uma fé audaciosa, uma fé que não se abaixava para o mal, para o inimigo, era uma fé corajosa. Diz o texto, então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões, com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente aos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram para espionar a terra. Raabe havia, olha só, onde entra a coragem de Raabe. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões da cidade foram fechados. Tanto Hebreus capítulo 11, verso 31, como Tiago 2 e 25, indicam claramente que Raabe tinha posto a sua fé em Deus mesmo antes de os espias chegarem em Jericó. Tal como o povo de Tessalônica nos dias de Paulo, ela tinha se voltado dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, ela era diferente do povo de Samaria alguns séculos depois, o qual está registrado em 2 Reis, capítulo 17, verso 33. O povo de Samaria, diz lá o texto sagrado, eles serviam ao Senhor, mas ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses. Então eles tinham um coração dividido, eles tinham um coração partido, tinha um coração que não tinha uma convicção, e nós sabemos que nesta questão, lealdade é tudo, não tem como você ser leal a 2 senhores ao mesmo tempo. Jesus deixou claro, ele disse, olha, um homem não pode servir a 2 senhores, ou ele há de amar um e aborrecer ao outro, ou aborrecer ao outro e amar ao primeiro, não é verdade?
Então o povo de Tessalônica era diferente. Já o povo de Samaria tinha um coração partido. E Raabe era também esse tipo de pessoa, uma pessoa que tinha uma fé consolidada em Deus. Era uma fé precária ainda, era uma fé em desenvolvimento, mas ela tinha um fator muito interessante. Ela colocou a sua fé inteiramente em Deus. E isso então traz para nós uma profunda reflexão. Por quê? Porque a fé verdadeira é a fé que é levada a confiar unicamente em Deus. E ao confiarmos em Deus, queridos, decisões precisarão ser tomadas. Isso é muito relevante também. Ao confiarmos em Deus, decisões precisarão ser tomadas. Por quê? Porque não tem como você continuar no mesmo caminho como antes. Você vai ter que colocar seus pés em um novo caminho, no caminho da verdade. Você vai ter que colocar seus pés no caminho da justiça. Então, este fator foi um fator decisivo na vida daquela mulher. Ela poderia ser, vejam só, olha o perigo que ela corria, ela poderia ser considerada uma traidora do seu povo e ela poderia ser morta por trair o seu povo. Como diz certo autor, a fé verdadeira não pode ser escondida por muito tempo. Se você entrar num trabalho novo e ficar em silêncio e não falar nada, não tem como aparecerão de uma fé viva e faz acepção de pessoas. Raabe não era a melhor pessoa, Raabe não tinha o melhor histórico, ela não tinha as melhores qualificações. Mas em um momento da sua vida, a sua fé foi provada profundamente. E ela demonstrou uma fé viva, ela demonstrou uma fé sólida e uma fé corajosa, o que fez toda a diferença entre ela e o seu futuro. E amados, o que faz então a grande diferença, conforme nós temos falado nessa manhã, é nós confiarmos inteiramente em Deus. A nossa fé ela pode ainda não ser aperfeiçoada, porque Raabe estava apenas começando na jornada da fé. Mas ela pode ser aperfeiçoada ao longo do tempo,
Ao ponto de, como por exemplo, Raabe, seu nome vem estar na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, e também aparece na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. Então, o que faz toda a diferença é termos uma fé sólida, uma fé audaciosa, uma fé corajosa. É esse tipo de fé que Raabe veio a demonstrar. Quantos podem dizer amém? Quantos aqui têm esse tipo de fé? Amém, louvado seja Deus. Em segundo lugar, amados, a fé de Raabe era uma fé baseada naquilo que ela ouviu sobre Deus. Naquele tempo ainda não havia a Bíblia. O Antigo Testamento ainda não tinha sido escrito, então nós tínhamos o que naquela época? A tradição oral. As palavras de Deus eram passadas de pessoa para pessoa, de avô para o pai, de pai para filho, de filho para o neto, e assim sucessivamente. Então, nós chamamos isso de tradição oral, porque a Bíblia ainda não havia sido escrita. Então, Raabe, em um determinado momento, ela ouviu falar de Deus. Então, a fé dela estava baseada naquilo que ela ouviu sobre Deus. É irônico, amados, mas Raabe mostrou mais fé do que os 10 espias juntos mostraram 40 anos antes, quando eles foram espionar a terra. Vejamos o que diz o texto em Josué capítulo 2, verso 8 e 9. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles, e vejam só o que ela disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Como que ela sabia? Depois, mais tarde, ela vai provar, mas ela tinha ouvido o que Deus estava fazendo com a abertura do Mar Vermelho, trazendo eles ali no deserto por 40 anos, e agora eles estavam à beira de herdarem a terra, e ela disse: olha, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. E é interessante observar que, enquanto os 10 espias duvidaram de Deus, Raabe, que não era do povo judeu, creu em Deus. Enquanto os 10 espias desanimaram o povo, Raabe os encorajou. Enquanto os 10 espias duvidaram das promessas de Deus, Raabe creu. Ela disse de maneira assertiva: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Querendo ou não, amados, conforme nós falamos, acreditando ou não, a fé faz toda a diferença. E agora, de onde é que veio essa fé, então? Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, porque às vezes nós ouvimos tantas coisas ruins. Nós ligamos aquele bendito rádio, né? Ou aquela bendita televisão, né? E começam aquelas notícias. 10 mortos lá e tal. E mais uma operação da Lava Jato e tal, que prendeu não sei quantas pessoas, com 30 mandados de buscas e 40 de apreensão e tal, e tal, e tal, e tal, né? E notícia ruim vem, notícia ruim vai, e isso vai entrando na nossa mente, decantando em nossos corações, e chega no final do dia, nossa fé está lá embaixo. Não é que nós não gostemos de notícias. Notícias são importantes, mas temos que ter cuidado com a indústria das notícias. Eles querem causar um impacto. Eles querem mostrar que o mal realmente é mal, que as coisas estão indo mal, e eles só procuram coisas erradas para mostrar. É difícil você ter... Até tem um programa que tem interessante lá, diz assim: a notícia boa do dia. E é uma só. A notícia boa do dia. Então, não sou contra os repórteres e jornalistas, não sou contra a mídia em geral, mas nós temos que ter um filtro, porque a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade, a dúvida, o desânimo também vem pelo ouvir. Então, se nós ouvimos coisas boas, o nosso coração vai se levantar. Se nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração vai se encorajar. Raabe ouviu falar do que Deus estava fazendo, e ela resolveu acreditar, e isso fez toda a diferença em sua vida.
Então a fé vem pelo ouvir, e a fé de Raabe estava baseada naquilo que ela tinha ouvido sobre Deus. Então vejam só, todos os habitantes daquela terra estavam desesperados, disse Raabe. Todos os habitantes da terra ou desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima lá no céu, mas não é Deus aqui na terra. É isso que diz o texto, queridos. Olha a afirmação teológica que uma mulher que até então não conhecia Deus fez. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e também embaixo na terra. Esses versos são fortes. O Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Essa declaração é muito relevante. Toda a cidade tinha ouvido falar sobre Deus. Todo o povo ouviu sobre os milagres que Deus estava realizando. Ninguém estava desinformado, mas a questão é, por que somente Raabe creu? Porque ela resolveu ouvir aquilo que vem de Deus. Ela prestou atenção. Deus estava fazendo algo, Deus estava realizando algo, e ela estava percebendo, ela estava ouvindo. E queridos, nós precisamos olhar ao nosso redor e ver o que Deus está fazendo e deixar isso encorajar os nossos corações, deixar isso levantar a nossa fé. Deus não para de agir o tempo todo, o Espírito Santo sempre está se movendo, sempre está agindo. Isso depende de nós observarmos, deixar essas palavras entrarem em nossos corações e crermos nas promessas de Deus. Deus sempre está agindo. E Raabe tinha então uma fé baseada naquilo que ela estava ouvindo sobre Deus. O povo todo duvidou, Raabe somente foi salva. O povo todo duvidou, somente Raabe veio fazer parte da história. O povo todo duvidou, mas somente Raabe, nós vamos ver mais tarde, no domingo que vem melhor, somente ela pôde ajudar os seus familiares, por causa da sua fé em Deus. Então olha a diferença, amados. O autor aos Hebreus vai nos deixar o seguinte encorajamento no capítulo 2, ele diz: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, amados, convém atentarmos com mais diligência, convém olharmos mais ao redor, convém abrirmos mais os nossos ouvidos, estarmos mais atentos, porque Deus está sempre agindo no meio do seu povo. Deus está sempre realizando maravilhas. Deus está sempre realizando milagres. E algumas pessoas incrédulas vão dizer: mas aonde? Queridos, Jesus estava ali no meio do povo, ele era o cumprimento das promessas, mas a pergunta, eles entenderam que Jesus era o Messias? Não, o coração deles estava assim bloqueado. Então, às vezes, as pessoas não querem enxergar, não querem ver, não querem ouvir.
mas Deus está agindo. Deus está abrindo portas. Existem pessoas sendo abençoadas. Existem pessoas sendo curadas. Existem pessoas sendo libertas. Existem famílias sendo edificadas, queridos. Tudo depende de nós abrirmos nossos olhos, abrirmos nossos sentimentos, abrirmos os nossos ouvidos e dizer: eu quero fazer parte do que está acontecendo. Como Raabe quis fazer parte do que está acontecendo. Um certo autor disse o seguinte, que o Espírito Santo está agindo sobre o mundo de uma forma que é como um rio que vai fluindo e ganhando força. E ele disse: olha, e eu daria de tudo para não ficar fora desse rio. O povo da época de Jesus ficou fora. E a pergunta é: hoje, nós estamos dentro desse rio? Sim ou não? Estamos dentro? Amém, louvado seja Deus. Nós estamos dentro porque Deus não muda. Vamos rumar para a conclusão então, amados. Então, relembrando, em primeiro lugar, a fé de Raabe era uma fé mais ou menos, né? Era uma fé so-so, que nem se diz em inglês, né? Não, ela era uma fé, em primeiro lugar, corajosa. Uma fé audaciosa, uma fé que não tem medo de levantar domingo de manhã para ir à igreja. É claro, com todo respeito, né, porque nesse momento de pandemia, né, a gente não está, digamos assim, incentivando que aquelas pessoas que têm riscos, né, ou comorbidades, que saiam de suas casas. Não é isso. Não é isso de jeito nenhum. Quem está em sua casa, continue firme aí na sua casa. Ligue aí o seu computador, seu telefone, né? O que eu me refiro, né, é de não deixar o sono nos dominar ou o frio nos assustar, né? Então a fé corajosa, ela não tem medo, ela é uma fé que logo vai provar a sua evidência. Em segundo lugar, a fé de Raabe era uma fé baseada naquilo que ela ouviu de Deus. E a pergunta é: o que você tem ouvido nesses últimos meses? Como todos sabem, nós estamos no meio de uma pandemia e as notícias, claro, são sérias, são seríssimas. Só que existe uma voz que está acima da voz da mídia. Existe uma voz que está acima dos assustados. Existe uma voz que está acima dos desencorajados, que é a voz do Espírito Santo. E a questão é: temos nós ouvido a voz do Espírito Santo? E o que é que ele está falando? Ele está dizendo que Deus é um Deus de vitória, que Deus é um Deus de coragem, que Deus é um Deus que levanta os fracos, que Deus é um Deus que cura os enfermos, que Deus é um Deus que salva os perdidos, que Ele é um Deus que está agindo em nosso meio. E se você acredita nisso, quero convidar você para estar em pé nesta manhã, para nós orarmos. O grupo de louvor vai nos abençoar com uma canção, e nós vamos preparando o nosso coração. Então, em primeiro lugar, precisamos de uma fé corajosa. Em segundo lugar, precisamos de uma fé não baseada na mídia, mas baseada naquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações através da palavra de Deus. Vamos louvar a Deus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno
todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, somos vencedores, amém? Todo mal afasta de mim, Jesus o Senhor, amém? Vamos orar, Senhor, nesta manhã, nós queremos declarar, Senhor, com uma fé corajosa, com base naquilo que nós temos ouvido acerca do Senhor, através da Tua palavra, que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Senhor, nós temos certeza que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, Senhor, nem o presente, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos deter, Senhor, nada poderá nos separar do Teu amor, nada poderá obstruir a nossa vitória, Senhor, a vitória que nós temos através da cruz de Jesus, aleluia. Ó Senhor, nesta manhã, como sempre, Senhor, nós queremos declarar que Tu és o Senhor da nossa vida. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor sustentou o povo no deserto, o Senhor curou as suas enfermidades, o Senhor enviou o maná do alto para eles se alimentarem, Senhor. Nada lhes faltou, Senhor, nada, absolutamente nada lhes faltou. E é com essa fé que nós queremos orar nesta manhã, Senhor. Queremos apresentar a Ti aqueles que estão enfermos, para que sejam restaurados, Senhor, aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito, que o Senhor possa, Senhor, levantá-los e possa encorajá-los e alegrá-los nesta manhã, Senhor. Aquelas portas que estão fechadas, que o Senhor possa abrir, aqueles caminhos tortuosos, que o Senhor possa endireitar, ó Pai amado. Aquela pessoa que ainda não se converteu, possa ser salva também nesta manhã, Senhor. Seja qual for a necessidade, que o Senhor possa prover, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo, que nesta manhã declara corajosamente que em Cristo nós somos vencedores. Amém, amém e aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. O grupo de louvor continua nos abençoando, por favor. Aleluia. Meus pensamentos conheces de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim. Comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim. Comigo vai até o fim.
Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me Aleluia! Glória a Deus! Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós temos alguns visitantes nesta manhã, então, muito bem-vindos. Estamos felizes com a sua presença. Voltem sempre. Essa casa é sua casa também. Estamos sempre abertos e ficamos felizes com a sua visita nesta manhã. Ao longo da semana teremos nossas atividades regularmente, então, quinta-feira é o nosso culto, às 20 horas, também transmitido aqui online, também presencial para aqueles que quiserem aqui estar. Segunda, quarta e sexta temos reunião dos homens, e se você quiser participar, por favor, manda uma mensagem, eu posso mandar o link para você, através do Zoom. Vamos melhorar essa questão para que todos possam também participar de uma maneira assim bastante aberta, né? E na sexta-feira, às 18h30, temos a reunião das mulheres. Tem mais algum aviso que eu esteja esquecendo? Alguém queira me lembrar, por favor? Oh, estava esquecendo mesmo. O café das crianças, né? Dos homens, isso. Então, sábado às 9 horas, Edu. O Edu é o nosso grande líder nessa área aí, então. Ele e o Josué, que está aqui, né, tocando esse contrabaixo bonito aí da Fender, né? É Fender, né? Esse é Yamaha, o outro que é o Fender, né? Ah, muito bonito, né? Então, estão nos abençoando. Então, sábado, 9 horas, das 9 às 11. Então, 9 horas começamos com o café. E aí, lá por 9h30, nós começamos a integração, né? E também as apresentações e tudo mais, né? Então, vem às 9 horas, vai ter coisa boa. O que vai ter, Guilherme, aí no Café dos Homens? Oh. Ovo mexido, pernil e mais outras coisas, né? Então os homens estão todos convidados. As irmãs, por favor, quando der 6 da manhã, acorda lá. Olha, está na hora de se preparar para ir para o café. Não precisa ser às 6, né? Mas não deixe chegar atrasado, tá? Irmão Flávio, tinha mais algum aviso? Dos adolescentes, dos jovens ainda estamos em planejamento, não temos agora essa semana, mas voltaremos logo com a programação dos jovens também, dos adolescentes. Então, queridos, vamos levantar nossas mãos, que a graça do nosso Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Não vá embora correndo, espere um pouquinho para dar uma cotovelada santa no seu irmão, cumprimentar nossos visitantes. Deus abençoe.